Nesse vídeo, nós vamos falar de um dilema que afeta várias pessoas que têm entre 30 e 43 anos, que é um dilema entre gastar o que recebe agora e viver o agora, ou poupar e investir para o futuro. Essa discussão surgiu de uma conversa que eu tive com um aluno e ele disse que tinha essa dificuldade. Douglas, como que eu vou conseguir investir dinheiro sendo que eu tenho tantos desejos imediatos? Como que eu faço isso? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar 5 passos que você pode aplicar e conseguir ter um equilíbrio entre o que você quer agora e a sua necessidade de investir para o futuro. Eu atendo várias pessoas que nasceram entre 81 e 1996 e eu percebi que elas já tinham essa dificuldade entre determinar o que vai fazer agora e o que vai fazer no futuro com o próprio dinheiro. E isso fica mais evidente entre aquelas pessoas que ganham entre 3 mil e 10 mil reais. Por quê? No Brasil, as pessoas ganham em média aí 3.500 reais, e esse intervalo de faixa de renda não é um dinheiro que você pode falar que é rico, mas também você não necessariamente é uma pessoa 100% pobre. Pode ser que o seu dinheiro não permita que você faça muitas coisas, mas dá sim para você experimentar coisas diferentes e saber que determinadas coisas são boas ou ruins, entende? Então é a partir daí que surge essa dicotomia entre gastar agora ou investir e guardar tudo para o futuro. Sabendo que a gente não sabe se o futuro vai chegar e sabendo que é sim necessário viver o presente, de fato essa dúvida sempre surge. E esse vídeo aqui vai ser um alívio para você, seguindo os 5 passos que eu vou mostrar para alcançar aí o equilíbrio financeiro. O primeiro passo, então, seria entender esse conflito. De onde que vem esse conflito entre gastar agora e guardar para depois? Na minha visão, esse conflito vem principalmente das redes sociais, que é um portal onde você tem acesso à vida dos seus pares, à vida do seu colega de faculdade, à vida do seu colega de trabalho, a vida do seu primo que mora no outro país. E sabendo que as pessoas colocam apenas as coisas boas nas redes sociais, você muitas vezes se sente atrasado na vida. Poxa, eu trabalho tanto, eu ganho relativamente bem e não consigo alcançar as mesmas coisas que essa outra pessoa aqui que eu conheço ou que está próxima a mim consegue fazer. Além disso, a cultura do consumo imediato, esse tanto de anúncio, propaganda que aparece, gera em você, em nós, essa necessidade de sempre estar comprando alguma coisa, sendo que nem sempre isso é verdade. E nessa correria louca, a gente esquece de olhar para dentro e acaba se rendendo a esse consumismo desenfreado que nos é jogado todos os dias. Além disso, ver tantas coisas acontecendo, tantos conflitos, guerras, crises sanitárias, fica parecendo que o mundo vai acabar amanhã. E isso gera na gente essa necessidade de comprar mais coisas, de viver mais as coisas, viver mais o presente e, naturalmente, gastar dinheiro. Além disso, existem fatores culturais que afetam isso. No caso, existe aquelas frases prontas, né? Caixão não tem gaveta, você não sabe se vai viver até amanhã, até ano que vem, enfim. De fato, você pode não viver mais 10, 5, 20 anos, mas e se você sobreviver esse tempo todo? Como você vai se manter? Então, eu acredito bastante que é necessário ter equilíbrio aqui. Então, entendendo de onde vem esse conflito, você vai conseguir criar as bases para poder melhorar tudo isso e ficar mais tranquilo. O segundo passo aqui é traçar um diagnóstico prático, que seria basicamente você imaginar como seria a sua vida se você gastasse todo o seu dinheiro no presente e esquecendo 100% do futuro. E aí você passa a imaginar se vivesse mais 20 anos, lá na frente não conseguisse trabalhar, o que iria acontecer na sua vida, baseado no seu padrão de vida. Fazer esse exercício mental eu acredito que ajuda bastante. Você pode também fazer o contrário. Imagina que você não gaste mais nada agora. Passe por cima de todos os seus desejos, desde o desejo mais simples de comer uma pizza no final de semana, até o desejo mais avançado, que seria talvez viajar para um país no exterior, enfim. Como que seria a sua vida hoje, passando por cima de todos esses desejos imediatos? Você iria ficar feliz? Você teria prazer em exercer a sua profissão no momento atual? Fazer esse tipo de exercício mental ajuda bastante também a traçar alguns paralelos que você vai ver daqui a pouco e também a traçar algumas metas que vai ajudar você ter muito mais equilíbrio financeiro. O passo número 3 eu chamo de a chave do equilíbrio. E aqui você passa a colocar no papel mesmo a sua vida real e a sua vida
ideal. A vida real é a vida que você já leva hoje. Anote aí quanto você gasta com água, luz, telefone, internet, um padrão médio, um valor médio mesmo que você tem de gastos normais aí na sua vida. Esse é o seu padrão de vida real, é aquilo que de fato está acontecendo hoje. Em paralelo, você vai traçar um plano de vida ideal. A partir daquele dinheiro que você ganha, como que você gostaria de usar esse dinheiro? Esse é um exercício que poucas pessoas fazem, mas que faz total diferença. Muitas vezes, a grande sacada, o que vai mudar o seu jogo financeiro, é de fato colocar esses dois planos um do lado do outro e ver onde está o problema. Às vezes você está gastando demais em uma coisa que nem faz tanto sentido, não te dá tanto prazer, sendo que no seu plano de vida ideal existe um outro ponto que te daria muito mais prazer e às vezes é até mais barato, e o que de fato iria fazer você otimizar os seus recursos atualmente. De maneira mais prática ainda, o que você poderia fazer é definir percentuais para cada área da sua vida. E você faria basicamente assim: iria traçar um desenho como esse na folha de papel, e iria colocar o valor da sua receita, as suas despesas, a quantidade de dinheiro que você gostaria de investir e aquela quantidade de dinheiro que você poderia ter destinado para algumas dívidas. Nesse campo de dívidas aqui é que entraria aquela parte dos prazeres. Então, se você gosta de comprar roupas, por exemplo, você determinaria um percentual da sua renda que iria para esse fim. Da mesma forma, se você tem um objetivo de médio prazo, você poderia colocar no campo dos investimentos o valor que iria para uma caixinha, por exemplo, ou para um tipo de investimento como o meu porquinho do Banco Inter, que iria financiar esse desejo num prazo médio aí. E um ponto muito importante, antes de passar para o próximo, é incluir lazer nas suas despesas básicas. Eu acredito que você não precisa viver uma vida de luxo no âmbito do lazer, mas sim é necessário viver também. Então, se você gosta de, por exemplo, sair com o seu companheiro para comer uma pizza, pelo menos uma, duas vezes no mês, eu acredito que isso deve ser, sim, inegociável. Não tem problema nenhum, afinal, você também trabalha para isso. Mas é claro que isso pode pesar no orçamento se você fizer com muita frequência. E a sua saúde também não vai gostar tanto assim. Mas não tem nada de errado você destinar determinados valores, quantias, para certas coisas que de fato te dão prazer, para que você consiga sim viver o hoje sem se esquecer do amanhã. O quarto ponto aqui é ter estratégias práticas mesmo. São coisas que você faz com objetivos determinados. E eu elenquei 4 aqui para você. O primeiro seria criar um fundo do prazer, ou um fundo de viagem, ou um fundo de restaurantes caros, enfim. Você iria criar uma caixinha, uma espécie de investimento destinado só para aquele objetivo que você tem. Uma outra atitude prática seria automatizar esse tipo de investimento. Aqui você pode utilizar ativos de renda fixa mesmo, e não precisa inventar moda nesse caso. Mas o fato de você automatizar isso já deixaria você com caixa livre para pagar as contas normais do mês, sem deixar de fazer aquilo que você quer no curto e no médio prazo. O terceiro ponto aqui seria preferir acumular mais experiências do que acumular bens. Eu percebo fortemente nesses alunos que eles até têm muitos bens, conquistaram muitas coisas, têm um salário até interessante, porém o fato de não ter vivido as experiências que gostariam fazem com que eles sintam esse peso de não estar conquistando aquilo que desejam. Eu não sei se você já experimentou isso, mas o que fica de verdade dessa vida são as sensações. Então, as sensações são coisas que de fato marcam a vida de qualquer um, e não meramente um carro que você comprou e às vezes aquele ímpeto passa com 15 dias. Ou até mesmo uma casa que às vezes fica só o boleto para você pagar. E sim, por outro lado, as sensações são muito mais marcantes. São coisas que de fato valem a pena. Então, quando você experimenta mais essas coisas, eu acho que é aí que a vida passa a ter mais valor. E o quinto passo aqui seria criar uma mudança de mentalidade mesmo, ver as coisas por outro ângulo. Antes de tomar determinadas decisões, tentar enxergar 1, 2, 3 ângulos diferentes dentro da mesma tomada de decisão. Porque o que manda aqui não é escolher entre o presente ou o futuro, e sim é sobre a proporção de recursos que você vai destinar para o futuro e para o presente. Porque sempre que você começa a juntar dinheiro, ter investimentos, acontece uma coisa: a sensação de segurança financeira acaba aumentando o prazer no presente.
Aconteceu exatamente isso comigo quando eu passei a ter dinheiro guardado. Quando eu passei a ter investimentos, aquela reserva de segurança, eu passei a valorizar muito mais o momento presente. Por quê? Porque eu tinha recursos caso alguma coisa desse errado nesses momentos. Então eu passei a viver experiências com menos culpa, às vezes comer uma pizza, ir num hambúrguer, numa churrascaria, sem aquela culpa de que, nossa, esse dinheiro eu deveria utilizar para pagar a conta de luz, por exemplo. Isso de fato é terrível. E quando você tem investimentos, tem um dinheiro guardado, isso acaba sendo eliminado da sua vida, porque você sabe lá no fundo que tem dinheiro para cobrir tudo. E dentro desse âmbito de mudar a mentalidade, vem a filosofia de que é você que controla o seu dinheiro e não o contrário. Se você adotar todos esses passos que eu disse até aqui, é exatamente isso que vai te dar esse equilíbrio financeiro e vai tirar de você esse dilema de viver agora ou guardar dinheiro para o futuro. Então, recapitulando, o equilíbrio acontece quando você adota métodos simples dentro da sua vida. E isso passa por não se comparar com as outras pessoas, definir percentuais de dinheiro que vão ser destinados para cada área da sua vida, de fato, viver experiências no momento presente e destinar dinheiro para essa vivência de experiências e entender que não é escolher entre o presente e o futuro, é entender que você deve fazer uma proporção para encontrar o equilíbrio. Agora eu quero saber de você, o que que você achou desse ponto de vista que eu mostrei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários e vamos bater um papo sobre isso. E você, de qual time você faz parte nesse momento? Das pessoas que gastam tudo no momento presente ou daquelas que guardam mais para o futuro? Comenta aqui que vai ser muito legal bater um papo com você. Clareza na mente e dinheiro no bolso. Clique.